Olá, nós estamos no curso Creio e Pratico, em que nós estamos estudando agora a oração do Senhor. E a quinta petição, que é parte desta oração, ela diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Esse vai ser o tema da nossa mensagem de hoje. Se você não é inscrito ainda neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para que você possa ser avisado de futuras publicações. Um jovem chamado Davi Santos Souza, um ciclista que perdeu o seu braço, teve o seu braço decepado após ser atingido violentamente por um carro na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, ele precisou deixar a sua profissão de limpador de fachadas de prédios, iniciar um novo trabalho como estagiário na área administrativa no Mackenzie. Diz ele que a rotina com a bicicleta continua firme e forte, ele não vai parar de andar de bicicleta. Enquanto isso, o seu algoz, o seu motorista, o motorista que o atropelou, e jogou fora o braço que tinha ficado preso, amputado e preso no para-brisa do carro. Ele jogou aquele braço num dos rios que corta a cidade de São Paulo. Ele foi condenado a apenas 6 anos de prisão em regime semiaberto e respondeu a esse crime em plena liberdade. Perguntado Davi, esse jovem que teve o seu braço amputado, se ele sentia raiva do motorista que o atropelou, ele usou exatamente essas palavras: raiva atrapalha eu viver a minha vida. A pergunta 105, ela faz a seguinte indagação: pelo que oramos na quinta petição? Na quinta petição, que é: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, pedimos que Deus, por amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente os nossos pecados, o que somos animados a pedir, porque pela sua graça somos habilitados a perdoar de coração ao nosso próximo. Em outras palavras, há duas formas aqui de perdão nesse sentido aqui. Há o perdão vertical, em que todos os pecados, em suma, são feitos contra Deus, não é? O perdão vertical, e o perdão horizontal, quando nós, então, sofremos um agravo aqui nesse sentido e devemos, então, oferecer o perdão àquela pessoa que nos ofendeu, o perdão horizontal. Então, vamos ver primeiramente o perdão vertical. A nossa referência aqui na nossa teologia diz que nós pedimos a Deus que, por amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente todos os nossos pecados. Um exemplo clássico aqui é o exemplo do rei Davi. Davi cometeu um pecado duplo aqui de adultério e assassinato, transgredindo a lei de Moisés, ali nos mandamentos que dizem não matarás, e no mandamento que diz também não adulterarás. No Salmo 51, versos 1 e 2 e no verso 7, que são salmo de penitência de Davi, Davi então diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então, a primeira questão que nós podemos levantar é: nós pedimos perdão a Deus, como José, quando tentado pela mulher de Potifar,
que o assedia sexualmente, aí é um assédio sexual, e ele diz então a ela: como é que eu cometeria tamanha maldade contra Deus? Então o pecado, mesmo realizado contra as pessoas, no fundo é um pecado contra Deus. Ele necessita-se de pedir perdão então ao Senhor. No perdão horizontal, nós pedimos também que Deus, pela sua graça, nos habilite então a perdoar o nosso próximo, não é? A quem nos ofendeu, Deus nos ajude a perdoar aquela pessoa que nos ofendeu, que é uma situação bastante difícil, bastante constrangedora. Tem gente que diz: eu perdoo, mas não esqueço, né? Ou então, perdoar abre uma ferida e sempre fica ali uma marca. E Davi havia dito: perdoa-me e lava-me completamente da minha iniquidade. Então, nós estamos pedindo que Deus não deixe nenhuma cicatriz, ou Deus retire tudo, embora por vezes sempre fique um mal-estar entre as pessoas que estiveram aí em litígio. Num texto muito interessante de Mateus 18, ali pelo verso 35, Jesus conclui uma situação bastante interessante. Pedro perguntou a Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Até 7, né? Pedro foi bondoso, né? Porque os rabinos, os fariseus, diziam que se deveria perdoar até 3. Pedro, então, foi bondoso dizer até 7, né? Então Jesus disse a Pedro: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Então Jesus ensinou a Pedro que deveria perdoar infinitamente, não é? Ou de maneira indefinida, não estabelecer um número até 3, até 4, até 10, né? Mas indefinidamente. E Jesus contou a parábola do credor incompassivo, né? Há um rei que tem um servo que lhe deve muito dinheiro. A quantia era em talentos de ouro, talentos de prata, e aquele homem devia aproximadamente 34 quilos, né, no nosso gramatura ou peso atual. Então 34 quilos de peso de ouro ou de prata é um peso considerável, né? Então aquele servo não tinha como pagar aquele rei que estava ali cobrando essa dívida. E o rei então ameaçou tirar a mulher e os filhos e torná-los escravos. Então aquele homem então pede ao rei clemência para que não lhe faça isso. E o rei então é clemente e lhe perdoa aquela dívida imensa que ele tinha. No entanto, aquele servo tinha um outro servo e que lhe devia 100 denários. O denário era uma medida de salário em prata de que os romanos recebiam, o salário de um dia de trabalho. E aquele homem devia 100 dias de trabalho. E então aquele servo vai cobrá-lo, aquele servo que foi perdoado vai cobrar o outro servo que lhe devia. E então aquele homem então não perdoa aquele servo que lhe devia muito menos do que ele então estivera devendo para aquele rei. E então ele leva aquele homem às autoridades, ele é julgado, é preso e os seus filhos se tornam escravos também, diferentemente da sua própria situação. E Jesus então conclui aí em Mateus 18, 35. Assim também meu Pai, quando aquele rei vê a notícia daquele homem que te fizera tal coisa, o rei então usa exatamente, ele prende aquele homem que não perdoou o seu servo. E Jesus então conclui: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se no íntimo vocês não perdoarem cada um ao seu irmão. Logo depois da oração dominical, Jesus diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará
as ofensas de vocês. Então, a ideia é que isso é algo recíproco. E um ensino também importante de Colossenses 3,13, Paulo diz: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a outra pessoa, assim como o Senhor Jesus, perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Assim, essa quinta petição nos ensina a pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e também perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, assim como Cristo também nos perdoa. Vamos ter uma palavra rápida de oração e vamos pedir que assim Deus nos ajude. Pai, perdoa as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar aqueles que também nos devem. E perdoa-nos, Senhor, da mesma forma que o Senhor está nos ensinando na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, somos falhos e imperfeitos, pecamos por palavras, pensamentos e obras, mas ajuda-nos, Senhor, a perdoar aqueles que nos devem, assim como o Senhor nos perdoa. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que o Senhor abençoe você e a sua casa. Amém.